A Inter de Milão tem interesse em levar Robinho Júnior para a Itália. Sim, o time italiano vai mandar um olheiro, um scout para dar uma olhadinha no Robinho contra o Corinthians. Então espera-se que Robinho jogue contra o Corinthians para que os olheiros italianos vejam o jogador e vejam se realmente vale ou não a pena contratar o nosso atacante. Vamos falar sobre isso, sobre também o retorno de jogadores que estavam lesionados. Tem muito assunto, fiquei uns dias aí fora porque estava trabalhando demais aqui, né? Teve uma grande promoção, eu precisei trabalhar muito aqui, então fiquei um pouquinho afastado, aproveitei a data FIFA para poder trabalhar bastante e colocar as coisas em dia. Tem uma grande novidade para vocês, vou falar aqui para vocês também uma grande, assim, uma novidade absurda para vocês também em relação ao nosso conteúdo, tá? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos falar aqui sobre os assuntos do Santos. Alguns aí que deixaram passar, eu vou dar só uma pincelada numa coisa ou outra que teve durante essa semana, mas vamos tratar aqui dos assuntos principais nesse vídeo com vocês, tá? Então se inscreve aí, deixa o like e comente aí tudo que eu vou dizendo para a gente poder debater os assuntos do Santos da semana, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre os jogadores que voltam de lesão, tá? O Santos voltou a treinar agora essa semana, né? Se reapresentaram os jogadores e a gente teve aí retorno de alguns jogadores, principalmente Lautaro Dias, Mike e também Oroleiser. Além de Neymar, que pode retornar já em novembro, com expectativa de jogar ali com o Fortaleza, talvez contra o Flamengo, tá? Falando desse retorno também, vou dar só uma pincelada, tá? Rapidinho. O Santos vai jogar partidas consecutivas ali com Palmeiras e Flamengo, porque remarcaram o jogo do Santos contra o Palmeiras nessa sequência aí que vai meio que afunilar o calendário para o Santos. Lá atrás, a gente já falava o quanto era absurdo o adiamento de Santos e Palmeiras, né? Esse retorno, nesse momento, com o Santos talvez voltando a ter o Neymar, né, para poder jogar contra o Flamengo, nesse intervalo aí, eu acho que o Santos chega fragilizado, mais fragilizado com o Palmeiras agora do que estava naquela época. A fase agora para o Palmeiras é melhor, então talvez um filme repetido daquela situação na Copa do Brasil lá atrás, quando o Santos permitiu o adiamento do jogo da final da Copa do Brasil, onde o Santos provavelmente estaria melhor para jogar contra o Palmeiras, adia o jogo e volta no momento melhor para o adversário. Então, mais uma vez, o Santos se permite, né, ficar numa situação ruim com o adiamento do calendário, tal. Ano que vem teremos mudanças do calendário, então espero que isso melhore, que não aconteça isso novamente. O Santos, basicamente, com sua gestão, com o presidente, com o Alexandre Matos, se contentaram com isso tudo, deixaram isso passar, enfim, é a gestão que a gente tem, essa que é lamentável, inclusive com mudança do estatuto, que eu vou também passar por esse assunto, tá? Mas, falando principalmente, né, do retorno dos jogadores, a gente teve ali o retorno do lateral direito Mike, retorno do Roleiser, o retorno do Lautaro Dias, Neymar também na academia, voltando a ter um trabalho físico, né? Só não voltou por enquanto ainda o Vitor Hugo, que deve voltar na segunda-feira para trabalhar com o elenco, não deve ficar à disposição 100% contra o Corinthians, que é na quarta, então a gente tem aí provavelmente desfalques de Vitor Hugo e Neymar, tá? Então, por enquanto, esses devem ser os desfalques aí do Santos. Para passar aqui também em relação ao treino, tá? O que o Vojvoda treinou nessa semana foi o time com o Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez e Escobar, e Schmidt e Arão como volantes. Também depois tivemos aí do outro lado, né, os jogadores com o time reserva, vamos dizer assim, né, Luizão, Bastos, Eivaldo e Souza, ou seja, Luizão na lateral direita, quando o Mike não estava fazendo trabalho ainda, Rincon e Zé Rafael, tá? Ou seja, na minha opinião, né? Você tem um trabalho ali de volantes tentando armar o jogo contra a linha defensiva com Igor, Adonis, Luan e Escobar, né? Para poder misturar isso aí, meio que fazer com que os jogadores tenham esse embate, porque senão fica muito forte o time titular contra o adversário. Então, essa mescla eu acho que é muito mais em relação a isso, né? Tivemos também o presidente Marcelo Teixeira, né, junto com o Léo, com o Gustavo Ferreira, durante a atividade, para poder monitorar algumas situações ali. Acho que é muito mais para estar ali e se fazer presente do que de fato, né, para monitorar alguma coisa e na prática não serve para nada, só para ele poder aparecer em relação às mídias sociais, né? Falando principalmente também sobre a gestão, sobre Marcelo Teixeira, houve uma mudança, vamos dizer assim, em relação. Não houve a mudança, né? Mas estão tentando fazer uma mudança em relação ao novo estatuto e alguns pontos me incomodaram bastante, principalmente eles, tá?
O fato de precisar de 3 mandatos de conselho para você poder se candidatar a presidente do Santos, ou seja, mesmo que você pague aí durante 30 anos a sua mensalidade como sócio, se você nunca se envolveu na política, tá? Você tá ali, ó, como torcedor do Santos, contribuindo com o seu valor, sendo sócio do clube regularmente. De repente você fala: "Tô de saco cheio, vou me candidatar, eu tenho algo para fazer, eu tô pensando em mudança". Você não pode, por quê? Porque você nunca se vinculou a nenhum lado político do Santos, você nunca foi conselheiro. E aí, com essa nova regra, vamos dizer assim, você não poderia ser, não poderia ser presidente do Santos. Isso, de fato, tira um pouco dos aventureiros, o cara que nunca foi presidente, não sabe como funciona, se enfiar lá dentro, até entendo. Mas eu acho que você privar pessoas que estão querendo mudar o clube e, obviamente, os sócios vão votar nesse candidato a presidente. Você está só, na verdade, se cercando, né, de tentativas de pessoas que você não conhece. Então, se for fora desse meio, vamos dizer assim, do pessoal que já está lá há muito tempo, eles não vão permitir com essa nova regra que entre e se candidata a presidente. Para mim, isso é extremamente prejudicial. Temos também a mudança para a SAF, né, e outros diversos fatores ali em relação à mudança de estatuto. Eu acho que esse é o principal deles, da impossibilidade, acho que é isso, né, de uma pessoa de fora se candidatar a presidente do Santos. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí tem muita gente falando: "Pô, mas se virar SAF, o cara não vai ser um presidente efetivo, quem vai mandar de fato é o dono da SAF e tal". Eu até concordo, mas e se não virar SAF? E se não a proposta que chegar não for agradável, se a gestão não passar porque precisa passar pelo presidente, conselho, para depois chegar em sócios. E se o conselho ficar barrando eternamente para se manter no poder? Então acho que tem muita coisa perigosa no estatuto e eu acho que não vale votar pela SAF a qualquer custo, porque no meio do caminho a gente pode ficar ali impossibilitado de brigar pelo Santos e também de ter uma SAF. Então acho que é um pouco complicado. A mudança do estatuto tem que ser bem feita, não pode ser feita de qualquer jeito. Já foi feita de qualquer jeito muitas vezes. Essa não pode ser mais uma delas. Infelizmente, o conselho, que é todinho do Marcelo Teixeira, eu acho que não pode colocar todas essas regras que foram colocadas à frente, senão vai ficar bem complicado para a gente poder tirar essa galera do poder que se mantém durante tanto tempo, porque pode mudar o presidente, mas a galera, a patotinha ali, continua sendo a mesma. Vamos falar sobre Robinho Júnior, tá? É, Matéria do Lucas Mussetti no UOL, tá? Inter de Milão envia scout para assistir Robinho Júnior em Santos e Corinthians, tá? Então teremos lá na Vila Belmiro um scout da Inter de Milão. A Inter de Milão enviará um scout para assistir Robinho Júnior do Santos no clássico da próxima quarta-feira contra o Corinthians na Vila Belmiro. O clube italiano tem o menino no radar e quer vê-lo de perto. O analista também deve encontrar um dos representantes do atleta, ou seja, vai falar com o staff do Robinho Júnior. A Inter monitora Robinho e pode fazer uma proposta num futuro próximo. Quem cuida da carreira do jogador não descarta uma venda no fim do ano para que ele se apresente em meados de 26. Ou seja, vender o Robinho já nessa janela para que ele vá embora na janela da Europa no meio do ano que vem, em 26. Robinho Júnior assinou recentemente um novo contrato com o Santos até 2027 e o acordo prevê a permanência por mais 2 anos quando ele alcançar a maioridade em dezembro. O garoto de 17 anos é tido como muito promissor, mas ainda aguarda mais espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele entrou no segundo tempo do empate com o Grêmio e não foi acionado na derrota para o Ceará. Bom, precisamos falar sobre Robinho Júnior, tá? É um grande talento, tá? E eu entendo quando algum treinador, algum dirigente fala que, pô, colocar o menino agora pode queimar o garoto, pode fazer com que ele não se desenvolva. A gente pode falar, por exemplo, de JP Sherman, que entrou numa fria, numa final de Paulista como titular contra o Palmeiras, deu conta do recado, mas a pressão dele ter que ser o titular a longo prazo fez com que ele oscilasse muito, perdesse espaço e hoje vira o terceiro lateral direito. O cara que era a solução, talvez na melhor fase do Santos nos últimos anos, simplesmente virou o terceiro lateral do elenco. Porque se a gente pegar os últimos anos do Santos, a melhor fase que a gente teve foi naquele Paulista do ano passado, quando a gente chegou na final contra o Palmeiras, certo? Então, na minha opinião,
Na melhor fase do Santos, o melhor lateral direito que a gente tinha, hoje é o terceiro do elenco. E olha que o Mike nem agrada tanto assim, e o Igor Vinícius tem deixado muita dúvida. Então, alguma coisa aconteceu. E isso é que a gente fala sobre a pressão em cima dos garotos da base. O Souza, por exemplo, até entendo ter um cuidado com o Souza, mas o cuidado excessivo pode também meio que capar o garoto. Por quê? A gente tem o Robinho que não entra, tem o Souza que não entra. Tudo por quê? Medo de acabar acontecendo igual aconteceu com o Sherman, e igual aconteceu com o Ângelo, que entrou precoce e teve que ser vendido muito cedo, porque a pancada era muito forte em cima dele. Ou, por exemplo, o Yuri Alberto, que subiu da base, poderia ser um bom centroavante, mas com a pressão, com o momento muito cedo ali de jogar no profissional, foi embora, foi brilhar fora do Santos, do Internacional, na Rússia e depois no Corinthians, sendo que estava no Santos. A gente teve Caio Jorge, Yuri Alberto. Lembra do Caio Jorge? A culpa era do atacante quando ele postou? E será que realmente a culpa era do atacante? Ou ele foi realmente com uma pressão muito grande, muito novo? O Robinho, apesar dele estar sendo muito poupado, eu acho que o medo de acontecer com o Robinho, como aconteceu com outros jogadores, como o Ângelo, Marcos Leonardo, Caio Jorge, Yuri Alberto, eu acho que o medo de acontecer isso tá fazendo com que o Santos não coloque o garoto para jogar. O Robinho precisa jogar, o Souza precisa jogar. E eu não precisa ser o cara, tá, do time. Obviamente que não. E também não precisa botar a pressão de ele ter que ser titular todos os jogos. Ele pode jogar alguns jogos e sair em outros, ou até ficar no banco em outros, fazer um revezamento, mas tem que ter mais minutos. Porque senão daqui a pouco vem uma Inter de Milão, de olho no garoto, entende que é um bom nome e faz uma proposta abaixo do mercado porque ele é reserva, porque ele não tá jogando. Então é muito complicado. A gente vê o Palmeiras, por exemplo, vendendo Endrick, Veron, o Estevão, vários jogadores que foram vendidos. Por quê? Porque a propaganda em cima desses caras era muito alta. E o Robinho tem uma contra-propaganda. Não coloca para jogar. Então fica muito difícil, tá? Mas, na minha opinião, o Santos tem que dar mais espaço para o Robinho para inflacionar o valor dele. Não pode ser uma pressão do tipo, ele vai solucionar o problema. Não. Mas também não pode privar demais o garoto de jogar, senão daqui a pouco alguém vem, leva ele a preço de banana e ele vai brilhar fora do Santos. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com o que está acontecendo com o Robinho no Santos. Agora vamos falar sobre a novidade que eu tenho para vocês, tá? Na segunda-feira, lógico, para mim, para vocês de domingo para segunda na madrugada, o Brasil vai treinar aqui no Japão para jogar contra a seleção japonesa. E depois, na terça-feira, teremos o amistoso Brasil e Japão. E eu estarei credenciado para poder cobrir o jogo. Vou fazer o treino, vou entrar como imprensa, participar da coletiva. Depois, no dia do jogo, também vou fazer o jogo ali da beira do gramado, fazer depois a coletiva pós-jogo com o Ancelotti, com quem tiver lá também, com qual jogador da entrevista, participar de zona mista. Vou, obviamente, que o sonho, né, quando eu comecei todo esse processo para me credenciar para a partida, quando entrei em contato com a Federação Japonesa, com a CBF, pedi a ajuda do Santos também para que pudesse também me ajudar. No fim, eu acabei fazendo tudo sozinho. Consegui pelos meus meios aqui do Japão e com a ajuda, obviamente, do pessoal do De Olho no Peixe que me deram os caminhos. Pô, vai por esse link, faz isso, faz aquilo, tal, porque já tem mais experiência com relação ao credenciamento. Me deram uma ajuda também. Aí depois aqui com um contato com a Federação Japonesa eu consegui receber o e-mail de confirmação do credenciamento. Então vou para o jogo e vou cobrir. Vai ser o primeiro trabalho que eu vou fazer fora do Santos. Esse canal aqui obviamente fala de Santos Futebol Clube, mas pela oportunidade, por tudo que envolve seleção brasileira e quando começou lá atrás, né, o credenciamento, era muito em função da possibilidade de termos o Neymar aqui. Infelizmente o Neymar se machucou e não veio. Então imagina só, se no retorno do Neymar a gente tivesse o Oriente Santista cobrindo o retorno do nosso camisa 10 à seleção. Seria fantástico, mas o Neymar se machucou e não está aqui. Teremos Rodrigo. Quem sabe conversar com o Rodrigo, quem sabe conversar com o Caio Henrique também, o goleiro John, a gente tem alguns jogadores ali em Santos, mas tentar cobrir a seleção brasileira num todo para trazer para vocês aqui um conteúdo diferente também. Então, vou tentar fazer uma live pré-jogo com o pessoal em torno do estádio, ver se eu acho brasileiros lá para falar com o pessoal. Então,
Vou tentar o máximo que eu puder de trazer de conteúdo para vocês. Não garanto muita coisa, mas vou tentar fazer o máximo que eu posso ali ao redor do estádio. Depois, obviamente, o conteúdo offline, trazendo a entrevista, conteúdo, palavra do Rodrigo, conteúdo exclusivo, vou tentar trazer alguma coisa para vocês aqui no canal também. Então, se inscreve aí, deixa seu like, que eu vou tentar trazer conteúdos diferentes agora, hein? Fora do Santos, não só falando do Santos Futebol Clube, tá? Então se inscreve, deixa o like e comenta aí para a gente poder ajudar o canal a crescer, tá? Um abraço, até qualquer hora, porque tô trabalhando pra caramba aqui, né? Tentando dar uma agilizada aqui enquanto aproveitar a data FIFA e tentar agilizar o meu lado aqui também. Mas assim que tiver novidades do Santos, a gente traz aqui vídeos, lives para vocês poderem participar aqui no canal também comigo, tá? Um abraço para vocês aí e eu vou tentar fazer mais um vídeo antes de viajar, porque eu vou para Tóquio, eu não moro perto de Tóquio, mas eu vou para lá, vou viajar só para fazer a partida, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.